Negociando com diferentes culturas. Para minimizar os erros, sempre que você tiver que negociar com diferentes culturas, procure buscar informações sobre o que é próprio e impróprio sobre essa cultura. Procure estudar sobre isso, se informe e observe. Você nunca vai perder nada tendo essas atitudes para poder minimizar os erros. Você só tem a ganhar com isso. E existe uma etiqueta que é padrão internacional, que isso consta em qualquer país, que é a pontualidade e a cordialidade. Isso faz parte da etiqueta padrão internacional. E cuidado com as bebidas, aqui vai uma dica, né? Porque as bebidas, elas podem ser uma tática para descobrir alguma estratégia da negociação. Cuidado! Tenha muito cuidado, se você não tem o controle quando você toma alguma bebida alcoólica, tenha muito cuidado com isso. Dentro dessa etiqueta padrão internacional ainda, é sempre bacana perguntar para o visitante, se você está recebendo estrangeiros, perguntar para ele o que ele prefere, se ele prefere jantar, se ele prefere ir a uma casa de shows. Tenha esse cuidado, é sempre simpático isso. E é simpático também a gente falar algumas palavras do idioma desse visitante, nem que seja bom dia, obrigada. É muito simpático a gente falar algumas palavras do idioma do visitante. Seja sempre o mais discreto possível, tanto nos gestos quanto na fala. Isso conta pontos a favor, sempre. Diferentes códigos de etiqueta. Eu vou falar aqui sobre 3, que eu acho que são os que mais mostram as diferenças que existem. Japoneses. Para os japoneses, o aperto de mão é o máximo permitido após a reverência. Sempre é o máximo. Não toque, não pegue nos japoneses, eles não têm esse hábito. Além de ser constrangedor para nós, alguns brasileiros, imagine para os japoneses. Então, sempre o aperto de mão é o máximo permitido. Tudo que você for entregar, entregue com as 2 mãos, sempre. Desde cartões ou presentes, o que for. Sempre entregue tudo com as 2 mãos e pegue tudo com as 2 mãos. Faz parte do hábito dos japoneses. E em cartões, quando for se encontrar com pessoas que são dessa cultura, com os japoneses, leve muitos. Porque você vai ter que ter cartões para todas as pessoas. Você não pode deixar que alguns recebam e outros não. Leve muitos cartões sempre. Em relação a presentes, como eu já falei, tudo que é oferecido com as 2 mãos. A troca de presente para os japoneses é muito importante sempre. E não tem a regra que é válida para a gente, que é abrir o presente na hora. Então os japoneses não abrem o presente na hora. E também não embrulhe esse presente em papel branco ou preto, que são cores relativas ao luto. Então, entregue o presente com as 2 mãos, eles não vão abrir, e você também, se receber, receba com as 2 mãos e não abra. E na hora de dar esse presente, evite embrulhar em papel branco ou preto, que são cores referentes ao luto. Os japoneses são discretos. Eles não falam alto, eles não gesticulam muito, então eles também não gostam de negociar com pessoas que são indiscretas, que falam alto, que gesticulam. Tenha esse cuidado de não falar alto, não gesticular muito, seja o mais discreto possível. E apontar o dedo para os japoneses é muito descortês, eles não apontam o dedo para alguma coisa. Vire a palma da mão para apontar algum objeto ou alguma coisa, jamais aponte com o dedo, é muito descortês para eles. Chineses. Comer é muito importante para os chineses, então serão vários os convites para almoços, para jantares. E o que muda nisso tudo é que para nós o lugar de honra é sempre a direita do anfitrião. E para eles o lugar de honra é a esquerda do anfitrião. Os presentes também são importantes, mas não tem assim o rigor de não abrir na hora como para os japoneses. Mas é importante falar, né, a razão da escolha daquele presente, você contar como é que você escolheu, por que você escolheu, porque o presente é sempre cuidadosamente escolhido. Então,
tem assim essa historinha para contar o porquê que você comprou, porquê que você escolheu aquilo, porque existe esse cuidado para escolher o presente para os chineses. E os brindes, uma dica que eu acho que é bacana, na hora de brindar, mantenha o seu copo sempre abaixo do copo do anfitrião. Então o anfitrião está aqui, o seu copo você não põe acima, nem sem posiciona seu copo abaixo do anfitrião. Isso é um sinal de respeito do convidado para o anfitrião. É bacana quando você põe o seu copo abaixo do copo do anfitrião. Árabes. Para os árabes seria assim um insulto muito grande mostrar as solas dos sapatos. Então quando a gente senta na hora de cruzar a perna ou de alguma maneira que apareça as solas dos sapatos, isso é um insulto muito grande para eles. Oferecer bebidas alcoólicas também não rola. Perguntar sobre a família é um insulto também. Aliás, perguntar sobre a família, se você não conhece a família, isso não é bacana para nenhuma cultura. Lembre-se, nós mulheres temos que ter sempre cuidado de não usar calça comprida, nem roupa muito apertada, e os braços têm que estar sempre cobertos. Esse é o cuidado que nós temos que ter, nós mulheres, em relação aos árabes, quando estamos no país deles. E oferecer tudo com a mão direita, porque eles usam a mão esquerda, ela é usada no banheiro. Então não ofereça nada com a mão esquerda, e sempre tudo com a mão direita. Não deixe que alguns erros detonem a sua carreira. A postura profissional adequada está ao alcance de todos nós. Afinal, hoje, competência só não basta. Obrigada.